Então, do momento de protesto, e aqui a gente está trabalhando, eu coloquei obras de 2 momentos de protesto. Esses aqui são imagens do maio de 1968 em Paris, e esses aqui são cartazes de protesto contra a guerra do Vietnã. Vejam, o que você tem? Você tem aqui uma produção europeia e aqui uma produção americana. São diferentes. A intenção de protesto é a mesma, mas o objetivo aqui, a tecnologia, a técnica, a linguagem são completamente diferentes. O que a gente tem aqui? A gente tem uma produção à base de serigrafia, uma produção em massa à base de serigrafia dentro da Escola de Belas Artes, que era fixada pelas ruas. Então, o que diz aqui? A polícia se fixa na Escola de Belas Artes, a Escola de Belas Artes se fixa na rua. Logo, cola cartazes, né? A polícia acabou entrando na Escola de Belas Artes para combater os grevistas, os estudantes grevistas, os protestantes, e os protestantes invadiram a cidade com os cartazes para colocar seu protesto. Aqui também, ó, ação cívica contra o verme fascista. Então, essa é a técnica de serigrafia que era utilizada para a produção, certo? Aqui, a gente... Sim, e antes que eu esqueça, os slogans de protesto eram muito fortes. Aqui a gente já tem uma técnica um pouco diferente. Essa aqui, eles estão trabalhando em cima daquela outra obra do... Nós Queremos Você, We Want You, que foi destinada à Primeira Guerra Mundial. Aqui, eu quero sair. Era essa a intenção. Eu não quero ficar lá. Mas a linguagem foi uma linguagem crítica. E o uso da fotografia foi muito forte nesse período. Então diz aqui, pergunta. Inclusive os bebês? Porque tem um bebê morto aqui. Vários bebês mortos. Outro aqui. E a resposta? Sim, inclusive os bebês. Então esse foi um cartaz de protesto em relação àquilo que estava se colocando. Já no final, para o final da década de 70, a gente vai ter o estilo internacional sendo divulgado, sendo trabalhado. O estilo internacional foi um desenvolvimento basicamente de design que partiu da Suíça, inclusive com esse nome, com essa fonte aqui, super clássica, que chama Helvética. A Helvética, tudo que é helvético tem relação com a Suíça. Então, a Helvética é uma das fontes mais práticas, mais utilizáveis, tanto que a propaganda era que com a Helvética qualquer coisa fica bonita. Então, dentro do design gráfico, esse uso do... Também o estilo internacional desenvolveu bastante a relação do grid, mas isso vocês estão vendo com o professor Harry. Então, a Helvética desenvolveu bastante essa questão do elemento do moderno, da racionalidade, daquilo que é limpo, daquilo que é bem composto, bem organizado. O que a gente vai ver aqui? Muito desenvolvimento de logos. Nesse período, o que estava acontecendo de bem diferente no mundo? Diferente, assim, a televisão ela estava sendo difundida em massa pelo mundo. Então, as empresas começaram a ver necessidade de se colocar no mundo através de um logotipo, porque isso fazia com que elas pudessem ser percebidas além do seu produto, pudessem ser percebidas
como uma imagem, como elas eram lembradas. Então, só de ver a figurinha aqui do Toyota, você já tem uma referência de qualidade, de elementos, de produtos. Você não precisa ver um carro Toyota e ir lá testar o carro Toyota. Você já tem essa referência, tá? E a gente pode perceber que todas as fontes aqui, Skype é meio novinho, tá? Eu peguei isso de um conjunto. Esse Skype devia ter saído daqui. Mas você vê que todas as letras aqui, elas estão na mesma linha da Helvética. São letras simples, secas, elegantes e que buscam maior legibilidade. A mesma coisa nesses dois pôsteres aqui. Um é de antologia da música suíça e outro é de música clássica também, e que está trabalhando esses elementos gráficos simples e secos. Mas o que foi questionado? O que esse estilo internacional acabou suscitando? Havia um questionamento bastante interessante, importante a respeito dele, sobre a falta de referência histórica. Porque, veja, ele já não diz mais nada a respeito. Panasonic é da onde? Não é através da logo que você pode fazer uma referência direta à sua origem, certo? Panasonic pode ser japonesa, pode ser americana, pode ser da onde for, que a fonte é a mesma. Assim como Jeep, assim como American Airlines. Se tirasse o American, qualquer coisa serviria, tá? Então, essa falta de referências históricas, esse formalismo sem muita justificativa, formalismo pela elegância pura e simples, acabou gerando questionamentos na comunidade entre os designers gráficos e gerou uma necessidade de gerou algumas alternativas a isso, certo? Uma das alternativas que foi desenvolvida, eu deixei um vídeo muito legal para vocês sobre o movimento punk. Foi o movimento punk. Então, o movimento punk surgiu nas ruas de Londres como um movimento, como uma revolta, principalmente a falta de trabalho, as condições econômicas ruins do momento, como estava tudo muito difícil, e um contraste muito grande entre a possibilidade dessas pessoas e o mundo do consumo. Então a gente pode perceber os cabelos, a atitude, era tudo sempre contrária à situação imposta. Qual foi a característica principal assim desse movimento? Foi se desligar de todo e qualquer consumo. Então, pra gente aqui, tá? A característica mais importante do movimento punk para nós. Então, a produção dos fanzines, que eram produzidos em xerox, com recorte de letra pronta de outras revistas, com xerox de fotografia e todas esses elementos alternativos vão acabar desenvolvendo uma linguagem nova. Veja, isso aqui já é uma capa de um livro. A linguagem é a mesma. Claro que isso aqui não foi feito no xerox, mas a linguagem é a mesma. E a capa do disco do Sex Pistols? Mesma linguagem, tá? Desculpa. Existe um designer bem interessante para a gente citar aqui, que é o Barney Bubbles. Ele tem um outro nome, mas ele é conhecido como Barney Bubbles. E ele desenvolveu tanto a capa do Sex Pistols aqui, quanto esta outra capa de disco, quanto esse tipo de logo. Essa é uma logo que ele desenvolveu para uma banda também de punk rock. O que acontece? A característica mais importante dele aqui, além da linguagem do movimento punk, é o brutalismo, ficar evidente a tecnologia, a forma como ele desenvolveu aquilo.
Então você tem uma linha muito, muito simples, muito direta, sem nenhuma máscara para a construção desses elementos gráficos, certo? E na sequência aqui a gente vai ter o New Wave. Quando a gente fala em New Wave, na minha cabeça vem aquele gel com glitter que eu tinha quando tinha lá uns 12 anos. É mais ou menos por aí. Então, eu trouxe um artista do New Wave aqui, que é o Terry Jones. A gente tem um movimento... O New Wave já é um movimento do final da década de 70. E esse livro aqui é o Novo Punk. Esse livro é um livro sobre o estilo punk, porém ele chama assim, não é um livro qualquer sobre o punk. Já é um livro sobre o movimento punk. Não é mais uma produção específica lá, original do movimento. Porque o Terry Jones começou desenvolvendo esse tipo de obra dentro da linha do punk, mas logo ele criou outros elementos. Porque aqui a gente tem uma ferramenta muito interessante entrando na linha de frente. A computação gráfica. Então, a computação gráfica permitiu uma viagem enorme, permitiu muito trabalho interessante. Mesmo aqui, vejam, esse aqui de 1984, olha que linda Madonna na capa. A gente tem uma linguagem que lembra a linguagem, inclusive na escolha dessa fonte aqui, a linguagem computacional, porque ela era importante que aparecesse no meio, tá? E essas tecnologias, elas tinham suas limitações, mas as limitações das tecnologias, elas apareciam e tinham vez. Era legal mostrar até onde eu conseguia ir. Então, esses são os movimentos. Depois a gente vai começar já a falar sobre a design gráfico no Brasil, mas esse movimento é o último que a gente vai falar aqui como movimento no design gráfico internacional, tá?